Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese e hoje vamos estudar o subtítulo Idade das Montanhas, que é o segundo tópico do capítulo 9, Revoluções do Globo. A gente está estudando aqui as revoluções do globo, cataclismos, mudanças geológicas, e é esse capítulo 9, segundo item. Estamos aqui dando continuidade à Gênese, esse livro da base da doutrina espírita, um dos livros da base que Allan Kardec nos deixou. Toda essa parte de estudo referente à formação do planeta, tanto a parte dos astrônomos, de como se formou o planeta, como houve o resfriamento, as mudanças geológicas, o aparecimento da vida, tudo isso, Allan Kardec, colhendo informações científicas de sua época, final do século XIX, com o objetivo de nos mostrar que as coisas são diferentes das citações bíblicas, que usou muita linguagem figurada para explicar as coisas. Participou também dessa Gênese, até agora que a gente estudou, vocês lembram, alguns espíritos. Dentre eles, o próprio Galileu Galilei, que foi um dos que defendeu que a Terra era redonda, depois de Copérnico. Então, numa época em que não se tinha grandes instrumentos para se detectar isso, ele defendeu isso. E hoje, desencarnado, quer dizer, hoje não, no século XIX, ele desencarnado participou, foi trazido para instruir na construção desse livro. Ele trabalhou com Kardec. Então, Kardec se valeu do momento científico do século XIX. E dessa forma, a gente quebra toda aquela ideia, aquela ideia de linguagem figurada, de metáforas, de acreditar que Deus fez o mundo em 6 dias, de acreditar que toda a humanidade saiu de Adão e Eva. Então a gente precisa quebrar isso para abrir a consciência para o crescimento. Enquanto a gente ficar preso a ensinamentos da antiguidade ou então da Idade Média, a gente vai continuar limitado, sem compreender que somos espíritos momentaneamente na matéria. Vamos pegar aqui Idade das Montanhas, capítulo 9 da Gênese, item 3. Examinando-se os terrenos dilacerados, quer dizer, cortados, os terrenos cortados, pelo erguimento das montanhas e das camadas que eles formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Então ele fala aqui que analisando esses cortes e os seus contrafortes, claro que eu não sabia o que era contraforte e aprendi agora, Olha só aí, uma montanha, e os contrafortes são essas arestas que formam perpendicularmente a grande montanha, a grande aresta principal. É como se fosse um reforço, Hoje em dia, eu vi até no Google obras de barreiras, de represas, que usam esses contrafortes para segurar a represa. Então, é disso que ele está falando. Então, ele fala que, analisando esses cortes e seus contrafortes, dá para identificar a idade geológica da montanha. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram e, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. Então, ele não está falando aqui de idade contando os anos, mas de que período elas se formaram, a relativa ancianidade. Ancianidade, a gente já viu essa palavra antes, ela significa antiguidade, como se fosse a velhice da montanha, a antiguidade da montanha. Ancianidade vem de ancião.
Ancianidade correspondente, semelhante à ancianidade correspondente à elevação que lhe é própria. Ou, perdão, eu pulei aqui uma linha. Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhe é própria ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Então, não é nem a altura da montanha, isso que ele quer dizer aqui, não é nem a altura, quando ele fala da elevação, e nem o material que ela é formada, nesse caso o granito, não é nenhum nem outro que determinam a idade. Porque o material, por exemplo, o granito, ele pode ser de uma camada funda. Quando há a suspensão dela, lembra do calor interno da Terra, que às vezes joga para fora, igual uma panela de pressão, e faz até os vulcões? Então as camadas de baixo podem aparecer. Não quer dizer que essa montanha é do período desse material. Não, esse material subiu. É isso que ele quis dizer. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas de Vosges, da Bretanha, e de Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Então ele deu exemplo de duas, né? Ele deu exemplo de duas, por curiosidade eu fui ver. Essas são as montanhas da Bretanha, que é oeste da França, Bretanha no oeste da França. Ele está dizendo que elas nem são tão altas, mas pertencem às mais antigas formações. Essa é a de Vosges, essa é a de Côte d'Or. Côte d'Or significa em francês Costa de Ouro. A única que eu achei, foto dessas montanhas, tinha esse povoado aí. Eu achei até interessante. Então, tá aí. Eu gosto de ilustrar para a gente formar a ideia bem feita. Datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de hulha. Hulha é um material. Hulha é um material, é um tipo de minério. O Jura, que eu fui pesquisar o que é, o Jura é uma cordilheira, né? É uma cadeia de montanhas. A cordilheira é uma cadeia de montanhas. Esse Jura, ele está citando uma cordilheira. O Jura se formou no meado do período secundário. É contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. Todos esses nomes Kardec está citando aqui como montanhas de referência lá na Europa. Ele pegou algumas da França, mas são montanhas muito conhecidas pelos estudiosos da época na Europa. Então ele saiu citando essas montanhas para mostrar as idades. A Pirineus é uma cordilheira no sudoeste da Europa, os Pirineus. Eu busquei a imagem de Pirineus, não achei no Google. Mas é uma cordilheira, né? Uma série de montanhas que fica a oeste da Europa. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores ao Pirineu e datam da metade do período terciário. Tudo isso aí é o que eu falei. Ele citando lugares famosos para mostrar como foram formadas e de que época é. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Eu descobri ou entendi agora nesses estudos que esse período diluviano, que a gente até estudou, não está relacionado com o dilúvio da Bíblia. É outro cataclisma grande. A gente vai ver isso quando a gente estudar no próximo vídeo o dilúvio bíblico. Então vamos aqui. Esses levantamentos hão de ser ocasionados grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis
pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Então, levantamento que ele fala porque é uma montanha, né? Que faz aquele levantamento com a pressão interna. Lembram? Eu lembrei agora. Lembram que como se formam as montanhas, os dois tipos? Ou a pressão interna da Terra faz subir e quando estoura em cima é um vulcão, ou o grande movimento das águas cavam em volta, né? Em volta de uma saliência e aquilo aprofunda formando a montanha. Tem essas duas formas de formar montanhas. Tá bom, gente? Eu sempre vou repetir isso aqui até o final do estudo, que tudo isso é para a gente ampliar o nosso entendimento em relação a como foram formadas as coisas, as formações geológicas de todo tipo, de planícies, de montanhas, de vales, né? Que não foi nada de milagre, foi pelas leis da natureza, leis criadas pela inteligência suprema, leis que emanam forças que faz o universo girar, se modificar, se adaptar, se harmonizar o tempo todo. Essas leis, já nos diz a ciência, um dia fará com que a Terra desapareça, que a Terra morra. É assim que acontece com os astros. E volta a ser poeira cósmica, volta a se desmanchar em fluido universal. Tá bom? Vamos caminhando, vamos estudar esse livro todo, guardando a essência do livro, não decorando coisas que a gente não vai decorar tanta coisa assim, mas guardando a essência que o livro quer passar, disso tudo que eu falei, de harmonia, de leis, de forças, de leis estabelecidas que fazem tudo acontecer. Tá bom? Um grande abraço para vocês, que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.